Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eliseu Silva aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de estreia do nosso podcast Embaixada Econômica. É muito bom poder contar com todos vocês, estar com todos vocês aqui, contar com a audiência de vocês. Já desde o início eu quero ser um cara chato pra caramba, pedindo pra vocês deixar aí o seu like, já se inscrever. A gente tá iniciando esse podcast agora, esse canal agora, que terá mais do que podcast. Teremos outros tipos de conteúdos aqui também, mas o carro-chefe inicial, vamos dizer assim, será sim o podcast Embaixada Econômica. Então já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha com as pessoas que você conhece, que se interessam por assuntos de economia e empreendedorismo, que nós iremos falar aqui também nesse canal, focado principalmente aqui na nossa região da Baixada Santista. E hoje no podcast de estreia, no episódio de estreia desse podcast, eu estou trazendo uma pessoa aqui muito especial para mim, um grande amigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente desenvolveu uma amizade assim, que eu tenho certeza que vai ser uma amizade duradoura. Eu estou falando com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Gustavo Sanches, meu amigo, turismólogo, dono de uma pousada aqui no Guarujá, estudou turismo numa universidade lá no Chile, né? Então, Gustavo, muito prazer te ter aqui, meu amigo. É um privilégio imenso estar aqui. Alguém que admiro muito, que tem uma longa experiência. E que foi um presente de Deus ter sua amizade. Então é muito bom estar aqui com você. É isso. E parabéns pelo podcast, pelo início. Também é um privilégio estar logo no primeiro, na estreia, né? Então fico muito feliz e muito grato pelo convite. O privilégio é totalmente meu. Então eu queria começar com você se apresentando, dizendo pra galera quem que é o Gustavo, o que o Gustavo faz da vida, o que o Gustavo já estudou. Fala aí pra gente, pro pessoal te conhecer um pouquinho. Vamos lá. Meu nome é Gustavo Sanches. Eu comecei estudando turismo. Na verdade, vim da hotelaria. Fiz primeiro um técnico em meios de hospedagem, que é a hotelaria, para entender como funciona o meio, né, de hospedagem, hotelaria de modo geral. E trabalhei, né, na hotelaria em diversos tipos de meios de hospedagem. Então, hotel econômico, hotel mid-scale, que é meio termo, hotel de luxo. Trabalhei em navio de cruzeiro marítimo. E aí eu fui me aventurando até descobrir aquilo que eu gosto, aquilo que me dava prazer de trabalhar, né? Sempre tive aquilo na cabeça de amar o que faz, sabe? E o bem receber é um dos meus prazeres, assim, né? E sabendo disso, eu decidi estudar turismo, né? Entender como é que funciona, entender esse mundo de viagens, né? E aí eu acabei descobrindo que também o turismo, ele, apesar de ser hospitalidade, ele também é uma escola de negócios. Também está relacionado, né, ao mundo financeiro, né, corporativo e financeiro. Isso me interessou muito. Então eu decidi estudar turismo depois, fazer o bacharel em turismo. Fiz na Universidade Anhembi Morumbi, que é uma universidade pioneira no turismo. Então foi o primeiro curso de turismo no Brasil, foi a Anhembi Morumbi em São Paulo. E aí fiz o curso lá. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, estudar um período no Chile, e lá ter uma outra visão sobre o turismo, né? Depois fiz um MBA, um curso, uma pós-graduação, né, MBA em gestão empresarial, para focar na minha empresa. E que mais? E depois, atualmente, né, hoje, curso gestão pública, porque eu quero também utilizar o turismo para desenvolver o município, para poder contribuir, né? As ideias que vai vindo aqui na cabeça, poder tirar do papel e poder contribuir com o município para que o turismo desenvolva o município, né? É um dos prazeres que eu tenho. Então, essa foi a minha experiência, essa é a minha experiência acadêmica. E profissional, eu segui trabalhando em hotéis, né? Navio de cruzeiro marítimo, e decidi ter o meu próprio negócio. Então, decidi empreender com de hospedagem no modelo pousada. E aí aqui no Guarujá eu trouxe um pouco daquele conceito que eu tinha, todos esses estudos, essa bagagem, e estou começando a tentar desenvolver aqui no Guarujá. Legal, legal. Toda essa sua experiência de vida, experiência profissional que você passou, né? Hoje você aplica no teu negócio, né? Mas deixa eu te perguntar, você nasceu aqui no Guarujá? Não nasci no né? Guarujá.
Só o coração. É o claro coração que isso eu já nasceu aqui. sabia, né? E é claro que isso eu já Sim, sabia, mas sim, assim, só sim. pra galera saber, né? Você Sim. não é do Guarujá. Não. E por que você veio pro Guarujá? Da onde que você era, na verdade? Primeiro eu respondi isso, depois fala Sim. por que você veio pro Guarujá e por que você escolheu o Guarujá para ter a sua pousada, para trazer sua família, né? Você é casado com a Heloísa, hoje tem o Guilherme, né? Sim. Seu filhinho aí, que eu tive o Sim. prazer de conhecer esses dias. Não tinha conhecido teu filho pessoalmente Sim, ainda, verdade, cara. verdade. E vou te falar, Augusta, eu não te falei isso fora do ar, Aham. mas eu quero deixar registrado aqui. Aquele dia que eu fui na sua casa, você ainda não tinha me mostrado a tua pousada por dentro, né? Aham. E assim, eu acho super, super legal quando as pessoas abrem a sua casa, assim, é uma demonstração de que você confia em quem você está Sim, recebendo, né? sim. Mas sabe qual foi a coisa que, assim, que eu mais achei especial no dia que eu fui na tua casa? Ok. Foi poder ter segurado teu filho no colo. Caramba, olha, é muito bom esse registro aí, porque, Sério. cara, feliz. Porque não tem Ele abriu um bem sorrisão, eu maior, lembro né? que, caramba, a gente até deu, falou, caramba, ele viu, já deu um sorrisão e foi querendo ir Foi, no seu colo. foi, assim, criou ali um Sim, vínculo já sim, só daquele sorrisão sim. dele, e pra mim foi muito bom, Eu fico muito foi muito feliz. especial. Mas Muito diz feliz. aí, da onde que você veio, de qual cidade que você veio e por que essa loucura do Guarujá? Bacana. Vamos lá. Eu nasci na cidade de São Paulo, na capital, naquela cidade agitada, Paulista. paulista. E assim, sempre fui muito agitado, né? E eu sempre fui apaixonado por praia. Sempre, sempre, sempre. Então, eu tinha comigo e com a minha esposa, que na época era namorada, e a gente sempre falava, vamos morar no litoral. Quando a gente casar, nós criamos esse sonho juntos, né, de morar no litoral. E falando de turismo e não viajar é meio que impossível, né? Então a Uhum. gente viajou praticamente o Brasil todo, praticamente todo o litoral brasileiro, Que legal. Maranhão, fomos descendo De e ponta a ponta, praticamente. praticamente de ponta a ponta. Pulamos apenas 3 lugares que não conhecemos, né? Rio Grande do Sul, ainda, Sergipe e Bahia. De restante conhecemos todos, né? Todo o litoral, Bons todo o litoral lugares pra se brasileiro. conhecer também, hein? Sim, muito bons. E tá no nosso roteiro para as próximas viagens litorâneas. Uhum. E conhecemos o litoral paulista inteiro. Então a gente foi analisando vários fatores da cidade, né, de cada município, para que a gente pudesse criar ali raiz e morar, né? Então um dos principais fatores foi o poder, né, turístico que o lugar oferece, né? Porque isso é importante pra gente trabalha com turismo, então a cidade precisa ter um potencial turístico também. E o Guarujá é uma cidade que tem um potencial turístico imenso. É claro que tinha outras também que a gente foi comparando ali, que queria também, que também é nosso sonho, Ubatuba, umas outras cidades. Mas o Guarujá foi o nosso, analisando todo o Brasil ali, e principalmente todo o litoral paulista, a gente passou um pente fino e começou a analisar várias questões, né, econômica, questões administrativas, né, potencial turístico, a gente acabou ponderando tudo isso e escolhemos o Guarujá. E algo que foi um fator assim bem decisivo também, toda vez que a gente vinha para o Guarujá, nós viemos muitas e muitas vezes para o Guarujá. E aqui a gente sempre era bem recebido. A gente sempre deu sorte, digamos assim, né? Uhum. Quando vinha para cá. Era sempre uma viagem gostosa. Sempre íamos e voltávamos felizes. E tinha muitas praias diferentes. Na Baixada Santista tem várias cidades que são maravilhosas também, né? Mas o Guarujá toda vez tinha um ponto turístico diferente. Sempre conhecia algo diferente, um restaurante diferente, uma praia diferente. São 27 praias, né? Sim, Aqui fora exato. ilha, né? Fora outros pontos turísticos e outros atrativos que tem a cidade. Mas a gente sempre se sentiu bem, sempre se sentiu em casa. Então, apesar de não nascer no Guarujá, o coração é guarujaense, Uhum. decidimos criar vínculo aqui. Nosso filho nasceu aqui e hoje eu fico feliz por ter uma raiz aqui. Então, aqui é o lugar que eu quero passar minha vida e escolhemos muito bem. Legal, cara. Eu digo assim que o Guarujá realmente é exatamente o que você falou, né? O Guarujá é uma cidade com potencial imenso, né? Mas infelizmente é uma cidade que ainda não desenvolveu todo o seu potencial, né? E a gente Verdade. acaba esbarrando sempre na questão administrativa, né? Político-administrativa da cidade, que é uma coisa que
sempre acaba esbarrando muito, né? E aí entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, parece que a cidade pouco evolui, né? Eu não sei qual que é a sua visão, assim, você como um ex-turista, né? Agora um morador, fazem 2 anos que você está por aqui, Fazem né? 2 anos. Então, eu não sei qual que é a sua visão, assim, de quando você começou a frequentar o Guarujá e hoje, assim, o que você percebe de mudanças efetivas, assim, mudanças importantes que a cidade teve, sei lá, de repente, na questão do acesso à cidade, a questão de infraestrutura, o que você percebe que mudou, assim, do Gustavo criança que frequentava o Guarujá para o Gustavo adulto que hoje mora no Guarujá? Sim, quando a gente vem para cá, para o Guarujá, como turista, a gente tem uma outra visão da cidade, né? Apesar de que quando eu vinha para cá, muitas vezes, no período que eu estudava, trabalhava e viajava, eu já vinha para cá algumas vezes com a visão técnica, né? Antes de ter estudado, eu tinha uma outra visão, era praia, era aquele sentimento de alegria, que praia bonita, olha essas paisagens, montanha de fundo, isso, aquilo, né? E depois teve uma segunda visão, que foi uma visão mais técnica, olhando a infraestrutura da cidade, via os meios de hospedagem, como funcionava a região. Então, poxa, em Pernambuco tem um tipo de hotelaria, tem um tipo de praia, uma qualidade de mar diferente, de uma praia mais urbana, como Pitangueiras, Astúrias. Então a gente sentia essa diferença de clima entre bairros, entre praias, né? Entre regiões. E depois que eu vim morar, a gente acaba vendo muitas questões, principalmente bairros, né? Infraestrutura dos bairros. A gente vê questões de balneabilidade, vê praias que poderiam ter um pouco mais de recursos, um pouco mais de planejamento turístico, e não tem um planejamento turístico. Então, regiões como, por exemplo, o Perequê, que a gente olha e se impressiona, é muito lindo. Então, quando um turista chega lá e olha para lá, quando eu ia como turista, eu olhava, eu quero entrar naquele mar. A gente muitas vezes não olha para a bandeira CETESB ali, vermelhinha, tá imprópria para banho, a gente não olha para isso. Mas quando a gente mora, a gente acaba vendo as notícias com mais intensidade, a gente acaba vendo e sentindo, né, ali os defeitos do local, e que podem ser melhorados, claro. E foi essa visão de olhar pro bairro e ver coisas que poderiam ser melhoradas e não, sabe? Ruas que você vê sem asfalto e você fala, poxa, essa região aqui praticamente toda cheia de buraco, e mesmo que não esteja asfaltada, poderia ter um pouco mais de zeladoria, né? Então é isso que a gente acaba sentindo. Legal. Mas assim, parece que a coisa não muda tanto, né? Não existe uma mudança muito drástica na questão, principalmente de infraestrutura, né? Sei lá, dos anos 90 para cá. É claro que muita coisa mudou e mudou para melhor, né? Muitas coisas foram criadas na cidade, mas parece que demora muito de acontecer as coisas no Guarujá, né? Mas agora a gente olhando um pouquinho mais, expandindo o nosso campo de vista para outras cidades da Baixada Santista, né? Já que o podcast ele não fala só do Guarujá, embora a gente esteja aqui no Guarujá, eu sou do Guarujá, o Gustavo também mora no Guarujá, mas olhando um pouquinho mais para a Baixada Santista como um todo, né? Você que viajou várias regiões do Brasil, né? Praticamente de ponta a ponta aí o nosso litoral, conheceu muitas regiões turísticas, né? Eu também já viajei algumas vezes, não tantas quanto você. Não, imagina. Mas principalmente para um estado, uma região que você não foi ainda, que é o Rio Grande do Sul, que é um estado que eu particularmente amo, igual Santa Catarina, também gosto muito. Muito lindo. E assim, eu vejo na região ali da Serra Gaúcha, né? Famosa Serra Gaúcha, sempre que a gente vai, a gente vê uma simbiose entre as cidades, né? Parece que uma depende da outra. É claro que no final das contas Gramado acaba chamando muito atenção, como Santos chama muita atenção aqui, né? Por toda a infraestrutura que a cidade tem, o tamanho da cidade e tudo mais. Mas as cidades satélites, vamos dizer assim, acabam sendo beneficiadas, né, do turismo que vai ali para Gramado, e eles acabaram criando ali uma espécie de roteiro que engloba essas cidades, né? Eu tava até comentando com você outro dia, né, que da última vez que eu fui com a minha esposa, a gente fez um roteiro desse, né, um transfer que pega a gente numa cidade, leva a gente até 2, 3 cidades ali da região, vinícolas, chocolaterias, enfim, e acaba que várias cidades acabam se beneficiando daquilo, né? E esses transfers mobilizam muitos e muitos turistas, né? Então, assim, na sua visão,
hoje para a Baixada Santista, né? Já que a gente está falando de turismo, o que você enxerga que falta assim na Baixada Santista, no Guarujá, mas na Baixada Santista de modo geral, nessa questão turística de fomento ao turismo? O que pode melhorar? O que você acha que já funciona hoje? Sim, muitas coisas que a gente vê nessas outras cidades poderiam ser realmente exemplos e são exemplos para o Guarujá. Quando você fala assim, né, cidades que são interligadas, em várias regiões a gente vê isso, inclusive no estado de São Paulo, né? Por exemplo, Rota do Vinho, Rota das Águas, né? Você vê no Nordeste, Rota das Emoções, então que são vários pontos que são interligados e aí a pessoa faz digamos, um city tour ou então segue essa rota passando por várias regiões, né? Para ter aquela experiência de modo geral, porque tem coisas que chamam muita atenção em Santos, tem coisas que chamam atenção no Guarujá, tem coisas que chamam atenção em Bertioga, que poderia realmente criar uma rota para que a pessoa que vem para cá, pessoas de outros estados que não conhecem, poderiam usufruir disso, né? E sair conhecendo vários pontos de interesse, né? Vários atrativos turísticos. Mas o Guarujá também poderia ter o próprio, sabe? Ter ali os seus pontos e ser divulgados de uma forma melhor. Ter um mapa turístico ali com uma rota específica do Guarujá. Não que não tenha um mapa turístico do Guarujá, existe um mapa turístico, mas um roteiro um pouco mais planejado, né? E também desenvolver novos pontos, novos atrativos, né, turísticos. Até quero trazer algo, quando você mencionou do estudo no Chile, queria só trazer um pouco essa diferença, né, do turismo brasileiro, né, hospitalidade, o bem receber, para outras visões de outros países, por exemplo, no Chile, França, que é um pouco mais infraestrutura, né, então faz parte da escola de negócios. Se você vê, a França recebe a maior quantidade de turistas no mundo hoje, né? E o que é? Baseado em uma cidade, né? Baseado praticamente em uma cidade. E uma torre que atrai milhões de pessoas, né? Então, e é um exemplo para nós. Nós temos vários atrativos turísticos, como praia, né? Turismo de sol e praia e tal, que é o nosso principal aqui no Guarujá. Mas por que nós também não criamos pontos com infraestruturas planejadas para receber turistas e, obviamente, ser beneficiados economicamente? Porque quando a gente trata de turismo, o turismo, ele... Como que eu posso explicar isso? O turismo, ele é um setor econômico. Ele faz parte de um dos setores da economia. Não tem como você falar de turismo sem falar de dinheiro. Porque quando o turismo foi criado, não sei nem se você já ia fazer essa pergunta, mas já puxando ela para poder responder essa pergunta, o turismo ele foi criado como? Né? Quando teve a Revolução Industrial, então eles criaram ali as ferrovias, e aí um homem chamado Thomas Cook decidiu que, poxa, essa ferrovia transporta pessoas de um lugar para outro, por que eu não vou levar essas pessoas apenas para conhecer e ganhar dinheiro com isso? Então eu vou vender passagens, né, passeios de trem, e vou levar essas pessoas para conhecer lugares, né? Então, após essa Revolução Industrial, após as ferrovias, começou, né, a se vender passeios para que as pessoas viajassem e conhecessem lugares. Então, o turismo, apesar dele ser a experiência para quem está viajando, ele também é um negócio para quem está vendo. Então, o turismo ele é lucrativo e ele é benéfico, né? Ele é benéfico para o setor público, né? A cidade recebe financeiramente com isso. Ele é benéfico para o setor privado, porque as empresas recebem com isso. Então, restaurante, um posto de gasolina, vendedor ambulante, as agências de turismo, né? As agências de modo geral receptivas. Então, o setor privado está recebendo com isso. E é claro, também o setor, como que eu posso vamos abrir esse outro, terceiro setor, né, que é o social, ele é benéfico para a população de modo geral, porque vê a infraestrutura surgindo, né, surge um teleférico aqui, surge opções ali
vamos colocar ali rodovias com mais opções. Então, Tem a geração de emprego, rodoviárias, né? digo, geração de emprego. Então, beneficia a sociedade de modo geral e beneficia o turista com aquela experiência de ir para um lugar, descansar, seja a viagem a negócio, seja a viagem a passeio, seja para descansar apenas, ou seja para conhecer um lugar. Independente do tipo de viagem, independente de qual é a vontade que a pessoa vai até aquele lugar, se é para conhecer um museu, se é para conhecer praia, independente da forma como ela vai, ela recebe uma experiência. Então é benéfico para ela também, óbvio, paga por isso. E então, respondendo a sua pergunta, sim, o Guarujá, ele poderia ter vários atrativos que hoje não tem e que poderiam ter, que cidades vizinhas têm, serve de exemplo. Vou dar um exemplo de teleférico, que Guarujá já teve, mas tem em São Vicente, é lindo, né? É um cartão postal, então o Guarujá poderia ter. Então tem outras coisas que o Guarujá poderia ter também, se comparado com outras cidades, e não tem. E é legal, porque a nossa cidade é uma cidade jovem, né? Tem 90 anos de emancipação, e por ser nova, é claro que muitas coisas vão vindo. Não dá pra gente cobrar muita coisa de algo que é novo, né? Que tá surgindo. Então, eu espero por essas mudanças, gostaria de fazer parte dessas mudanças, né? E vejo esse potencial turístico imenso no Guarujá. E respondendo a sua pergunta, é isso aí. É isso aí. Então, a gente pode olhar para outras regiões, né, e aprender aquilo que está funcionando e trazer, né, não só para o Guarujá, mas para a nossa região como um todo, né? Porque às vezes o guarujaense tem muito disso também, de enxergar cidades vizinhas como concorrentes, né, como adversários, né? Mas não. Eu não sei se você sente isso, né? Você está aqui há apenas 2 anos, mas na minha infância e durante toda a minha vida, eu sempre vi muito essa discussão. Ah, que Guarujá é melhor que Santos. Não, Santos é melhor que Guarujá e não sei o quê. Sendo que não precisa ser assim, né? A gente pode aproveitar, vamos dizer assim, da influência que Santos tem, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Com o nome da cidade de Santos e tudo mais. E usar isso como um benefício para o Guarujá também, né? Por que não se aproximar, de repente, sei lá, a prefeitura daqui se aproximar com a prefeitura de lá e criar esse vínculo aí, onde o turista de lá vem para cá, o turista daqui vai para lá, porque Santos também tem muitos atrativos extra praias, né? Até porque os santistas que me desculpem, mas as praias do Guarujá são muito mais bonitas, então, assim, se a gente for falar de praias, vocês trazem os turistas de vocês para nossa praia e a gente leva os nossos turistas, né, para conhecer a Vila Belmiro, os museus, né, museu de pesca, tantos outros museus que Santos tem, museu do café, a Bolsa do Café, enfim, e tem esse turismo, né? Então eu não vejo por que a gente criar essa rixa entre as cidades. Mas é isso. E agora falando um pouquinho mais do teu negócio, assim, da tua pousada. Hoje, qual que é o principal público da tua pousada? É o público jovem? É o público mais maduro? São famílias? Da onde que vem esse público? Se é mais da capital? Se é de outros estados? O que você identifica, assim, que é o turista que vem visitar? E já te fazendo uma outra pergunta também em cima disso, qual a média de tempo hoje que essas pessoas costumam ficar na tua pousada? Sim. O público hoje que nós temos é o público família e casal, né? Recebemos grupos também, o nosso terceiro, digamos assim, o terceiro tipo de público são os grupos, tá? Que tipo Mas de grupo, assim, desculpa? grupos de modo geral, vamos lá. Carnaval agora, recebemos atletas que vieram jogar os jogos de praia no carnaval, então fechamos para a equipe de futevôlei do torneio nacional, que teve o Open. Eu vi umas fotos no Instagram. Open Nacional. Então a gente recebe grupos assim. Recebemos grupos de igrejas, recebemos agora, semana que vem, eu recebo uma parte de um grupo do Rotary Club, que vai ter um evento no Jequitimar. Legal. Então receberemos um grupo desse Rotary Club. Então vem grupos específicos assim, sabe? Igrejas, né? Vou fazer uma reunião, um encontro, né, de jovens, aí vem pra cá, né? A gente recebe. Mas esse é o nosso terceiro público, digamos assim, né? Predominantes são famílias e casais. E a média de diárias, 2 diárias, 1 a 2, para ser bem específico. Porque antigamente, se você fosse analisar
E também perguntou de onde vem. Estado de São Paulo, principalmente a capital, porque a capital, São Paulo, é o maior emissor de turistas do Brasil inteiro. E a gente está bem pertinho, então isso é um potencial turístico, né? Um privilégio imenso estar bem pertinho da capital. Então, obviamente, o paulista, né, o paulistano, ele vem com força, tá? Depois, interior de São Paulo e depois Minas e Goiás. Então, são os públicos que mais vêm, tá? Isso para nossa pousada, e a gente tem um grupo de pousadeiros, né, de outras pousadas aqui no Guarujá, e a gente bate o papo e também parece que é bem ali, sabe? Da onde vêm os turistas, praticamente bate nas mesmas pousadas, né? Isso é bem engraçado. E a gente também olha por conta dos sites que a gente anuncia. Então, quando a gente joga lá na Airbnb, no Booking.com, entre outros sites, a gente consegue ver da onde está vindo, né? A gente tem ali a FNRH, a ficha de Registro Nacional do Hóspede, e quando a gente tira ali a estatística, a gente consegue ver, né, da onde vem. E são nesses 3 lugares: Estado de São Paulo, Minas e Goiás. E a outra pergunta que você tinha feito, perdão? Era a média de tempo mesmo. Média de tempo. Que eles costumam ficar, né? De 1 a 2 diárias. Eu digo infelizmente porque a gente gostaria, claro, que ficasse muito mais, um período muito maior. Eu acredito que hoje, por questões econômicas, de modo geral, né, nacional, os preços inflacionados, né, os preços das coisas estão mais caras, né, você vai no mercado, tudo está mais caro, então as pessoas acabam fazendo viagens menores, né, e também houve um período pós-pandemia que também interferiu muito, né, no turismo brasileiro. Então as pessoas viajavam muito mais para fora antes da pandemia do que pós-pandemia, então as pessoas deram preferências a viagens nacionais, cada vez mais próximas, e as pessoas que faziam com mais frequência viagens interestaduais, iam para outros estados, acabam preferindo fazer viagens estaduais. Então acaba reduzindo o custo, né? Então, para você ver como a economia afeta o turismo e o turismo afeta a economia, né? Não tem como falar de um e do outro sem estar relacionado. Principalmente no Brasil, que praticamente todas as cidades, ou as principais cidades, as principais não, mas a maior quantidade de cidades, capitais, são totalmente litorâneas. Então, se você pegar Rio de Janeiro, a capital, Rio de Janeiro, litorânea. Se você pegar São Paulo, aqui do nosso ladinho, Santos e Guarujá, toda a Baixada. Se for pegar Nordeste, né, todo praticamente, todo o Nordeste, as capitais estão em regiões litorâneas, né? Então isso é muito importante, né, essa relação. E aí, quando teve esse impacto no turismo, esse impacto econômico, as pessoas acabaram viajando cada vez para regiões mais perto e ficando cada vez menos tempo. Então isso impactou muito para mim, né, para pousada e para todos os outros, né, hoteleiros, turismo, pessoas relacionadas ao turismo, empresas relacionadas ao turismo, sofreram esse impacto aí, né, nas diárias. Você citou a questão dos preços, né, inflacionados e tudo mais. Qual que é a tua visão em relação a isso? Porque parece que de 2 anos para cá, principalmente, né, esse processo inflacionário ele aumentou assim meio que drasticamente, né? A gente vinha ali com uma inflação um pouco mais controlada, até durante a pandemia mesmo, mas sem entrar muito em termos técnicos, econômicos aqui, né? Questão de taxa de juros e tudo mais. Mas qual que é a tua visão em relação a isso? Porque é interessante, porque o setor de turismo, ele movimenta muito a economia do Brasil como um todo e principalmente aqui da nossa região, né, que depende muito do turismo. Mas hoje, o que mais impacta no teu negócio, assim, a questão de o preço da tua diária, ele é mais impactado pelo quê? O que mais influencia o preço da tua diária? Sim, quando a demanda diminui, né, a quantidade de turistas diminuem, a gente não quer que mude o nosso bolso. Então, obviamente, quando diminui a quantidade de turistas e diminui o nosso dinheiro, aquilo que a gente recebe, diminui a nossa receita, a gente, obviamente, tende a aumentar o preço para tentar equilibrar. Compensar. Só que quando você aumenta o preço, o que acontece? Acaba recebendo menos turistas ainda. Então a gente teria que abaixar mais, ter outras estratégias e vender mais. Então abaixa o preço e vende mais. E isso a gente sente muito, porque quando a cidade está aquecida,
Como que eu posso explicar isso? Vamos lá. Quando chega uma data de um feriado, Carnaval, Natal, Ano Novo, a cidade ela recebe muito mais turistas do que nas outras datas, né? Então, no Guarujá, o Guarujá é um lugar muito sazonal. Então, época de calor, verão, a quantidade de turistas vai lá em cima. Então, quando chega inverno, diminui muito. Então, a gente sofre muito com isso no Guarujá, infelizmente. Uma, por questões naturais, né? Inverno, verão, isso faz parte, então impacta na água, impacta no calor, impacta em várias questões, assim, naturais. Mas também acaba sendo uma defasagem da prefeitura, né? Do planejamento que a prefeitura tem para atrair turistas durante todo o ano, para que a cidade não ganhe dinheiro apenas no verão, apenas nesses períodos onde tem uma sazonalidade mais alta, né? Então, quando tem essa questão de demanda, que a gente sofre muito, né, recebe menos turistas, a gente tem que procurar outras estratégias. Algo que eu vou dar como experiência desse último ano para cá. Natal, Ano Novo, Carnaval e esse período de Páscoa, que foram os principais últimos feriados prolongados, a cidade superlotou. Então ficou um turismo muito massivo. E os preços foram lá no alto, né? Então, vamos imaginar, a cidade tem mais de 300 mil habitantes, Guarujá, mais de 300 mil habitantes. E a cidade tem de estimativa mais de 1,5 milhões de pessoas. Então, é muito mais gente, mais do que o triplo do que a gente tem de morador. Então, isso impacta toda a rede hoteleira, a gente fica sem lugar para acomodar. Então, quando a gente bate a ocupação máxima, a gente procura os outros estabelecimentos para indicar. E também não tem. E aí a gente fica procurando nos sites e não acha vaga. Então, quem vai chegando, né? Quem são os últimos a alugar, a oferecer, os últimos que tem a oferta ali, que tem suíte disponível, acaba jogando o valor lá no alto. Sim. E acaba tendo uma receita legal. Mas quando chega no período de sazonalidade baixa, né, um inverno, ou períodos durante a semana, segunda a quinta-feira, que não tem tanto turista, então a tendência é jogar o preço lá embaixo. E todo mundo joga o preço lá embaixo, e aí a gente tem muita suíte disponível, muita acomodação disponível para ofertar, e pouca demanda. Então precisa, claro, um planejamento da prefeitura, né, de todo o executivo ali, pegar suas secretarias e trabalhar em prol disso. Porque quando a gente fala de turismo e prefeitura, hoje o turismo no Guarujá, a cidade do Guarujá é uma estância turística. Tem uma secretaria destinada a isso. Então a gente sente que uma das maiores receitas, se não a maior, hoje, de tudo que entra, a maior é do turismo. Então a cidade respira turismo. Se você for ver, é claro, a gente tem um dos maiores IPTUs, tem outros impostos que são por parte de moradores. Mas da onde esses moradores estão recebendo o dinheiro? Então, se você for ver desde dos trabalhos informais, vendedores ambulantes, vendedores autônomos, pessoas que trabalham em agências e etc., estão à disposição desse turista. O cara que vende no posto de gasolina, está abastecendo o carro, quando ele recebe mais dinheiro? Quando tem os turistas. Então eu sinto muito isso, que a prefeitura ela tem que pensar e se projetar para receber turista o ano inteiro. Então, na tua visão, assim, a prefeitura ela exerce um papel muito importante para poder fazer esse fomento do turismo fora da sazonalidade, né? Principalmente da época de verão, férias Sim. de verão e feriados prolongados, né? E isso é um fato também porque a Secretaria de Turismo realmente ela recebe um valor bastante significativo. Eu não sei se é a secretaria com maior verba, mas facilmente está entre as que têm maiores verbas, né, para aplicar na cidade. Só que às vezes a gente não vê o poder público agindo, né, de forma correspondente a isso. Isso é um fato econômico, vamos dizer assim, né? Porque embora eu curse economia em uma faculdade mais mainstream, né, que é difícil hoje a gente ter uma faculdade de economia no Brasil que ensine economia fora daquilo que é
mostrado nos jornais, enfim, né? É bem padrão os cursos econômicos, mas o meu pensamento econômico é muito mais do lado liberal, austríaco, do que o que é mencionado nas faculdades, estudado nas faculdades hoje. E a nossa visão é de que quanto menos o governo intervir, quanto menos a prefeitura intervir, melhor. Só que a gente pega um país que, assim, o Estado está agarrado a tudo, né, em todas as coisas. Sim. Então você tem aqui realmente uma secretaria que recebe uma verba monstruosa para aplicar num setor que é de suma importância, de suma vitalidade para a cidade, e a gente às vezes não vê para onde que isso está indo, né? Então falta realmente a gente perceber o que essa secretaria está fazendo, se de fato é importante a gente ter essa secretaria, porque se existe uma secretaria só para receber verba e não aplicar e não justificar para onde que está indo esse recurso, então talvez não tenha por que existir uma secretaria assim, né? Coloca na mão das pessoas e a gente se vira com isso, a gente atrai, com certeza você como um dono de uma pousada, né, como um empreendedor, você com 1% da verba que a secretaria recebe, faria algo muito melhor na tua região, Sim. que você tem o seu negócio hoje, do que a prefeitura faz, né? E até tocando um pouquinho nesse assunto, a tua pousada é ali na região da Enseada, né? Sim, no finalzinho da Enseada. No finalzinho da Enseada, perto da Pedreira ali, né? É uma região que precisa de uma infraestrutura, né? O que você enxerga hoje ali para aquela... Sim, pensando exatamente, exclusivamente naquela região, a gente vê que uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Dom Pedro ali, que pega praticamente quase toda a região da Enseada, ela para ali na UNAERP de uma forma muito linda, tem uma das ciclofaixas mais lindas, tá recebendo novos empreendimentos, então o Mercadão saindo ali novo, a gente tem academias lindas e novas ali, Pano Bianco, que é uma grande rede de academias, então a gente vê que tá recebendo uma infraestrutura, tá recebendo ali novidades, e que chama muita atenção. Porém, ela para justamente ali. E quando a gente vai sentido Pedreira, que também é uma cidade, uma Pedreira, que é um bairro muito importante, porque se você tivesse ali a Dom Pedro continuada, e principalmente se conseguisse ligar até outros bairros, como Perequê, porque se você olhar no mapa, você vê que tem ali todo, parece que é natural o caminho, sabe? Continua. E facilitaria muito em trânsito, né? Então a gestão de trânsito seria muito melhor. As pessoas precisam cortar a Dom Pedro pela Atlântica. Então, o que acontece? Se acontece algo ali, naquela rua, precisa interditar, a cidade para. Então, todo mundo que vai pra Canto da Tortuga ali, quem vai pro Sorocotuba, Éden, Mar Casado, Pernambuco, Perequê, ou pras praias lá no final do Guarujá, os condomínios, né? Iporã, São Pedro, Praia do Pinheiro, Praia das Conchas, Marinas, inclusive uma das marinas, que é o que a gente não costuma mencionar tanto, né? Mas no turismo náutico aqui o Guarujá é um potencial muito grande. Aproveitar já para fazer, né, até a propaganda das nossas marinas, que tem bandeira azul, certificação da bandeira azul, uma certificação internacional, que não são todos os países que conseguem, e no Brasil inteiro nós somos uma das poucas cidades que tem essa bandeira azul. Então, olha como é importante isso a nível nacional, né? E a gente fica dependendo de um único trecho, de um único caminho, de uma única via, né? E essa via parece que fica um pouco, digamos assim, abandonada. Porque você olha ali, quando acaba ali na UNAERP, Avenida Dom Pedro, você, além de não ter infraestrutura na continuação da Dom Pedro, quando você entra no outro trecho que você é obrigado para poder ir para essas outras regiões, não tem uma ciclofaixa, né? A iluminação ali ainda não é o ideal. Não tem asfalto. Né? Não tem asfalto. Então é muito complicado, né? Aquela região por conta disso. Então falta um pouco de infraestrutura e é um lugar muito lindo que chama atenção do turista, né? O Canto da Tortuga ali, que as ondas já vai ficando cada vez menores. Aquele pôr do sol ali, aquele pôr do sol lindo. Ali é uma região que para turismo náutico é muito
muito bom, então, para quem gosta de fazer passeios de jet ski, sair de lancha, iate ali, então aquela região, o finalzinho da Enseada é uma região maravilhosa, muito linda. E também tem outros recursos naturais que poderiam ser explorados, né? Então, quando a gente acaba ali, ali pertinho da UNAERP, toda aquela região verde que poderia ser utilizado, né? Mesmo aí você pensar, vou ter que destruir aquela área. Não, muitas vezes poderia ser ali um botânico, né? Poderia ser um parque, utilizar aquilo de uma forma sustentável, trazer um museu, trazer alguma coisa de forma sustentável e que fosse um atrativo turístico para a região. Então, não só trazer empresas, mas trazer atrativos turísticos. Afinal, somos uma instância turística, né? E aproveitando, a gente mencionou sobre não saber, né, se é a maior verba hoje para o turismo. Ela não é a maior verba da prefeitura, não vai para o turismo. Mas a gente sabe que a gente recebe uma extra verba por ser uma instância. Então acaba recebendo um valor um pouco maior, né, do que outras cidades que não são instância. Sim. Então, se a gente for comparar Secretaria de Turismo e outras secretarias, a verba para o turismo não é maior do que essas outras secretarias. Porém, se for comparar a verba que vai para a Secretaria do Turismo com outras cidades que não são instâncias, então aí sim a gente consegue comparar e ver que o Guarujá tem esse benefício de ser uma instância. Então, a gente precisa utilizar esse dinheiro de forma planejada e de forma correta. Eu costumo dizer que o Guarujá, ele é um mini Brasil, né? Porque assim, a gente enxerga o Guarujá, você olha para a cidade, é uma cidade linda, 27 praias, ilhas, enfim, paisagens paradisíacas, né? Aquelas praias dos condomínios ali do Iporanga, São Pedro. Quando eu vou para lá, eu esqueço do meu dia, porque ali você vai para relaxar, você curte a natureza, realmente aquela praia que tem uma queda d'água, né? Sim. E assim, é tudo muito lindo. Só que é tudo muito lindo a partir do momento das coisas que Deus criou, né? Tipo, Deus criou a natureza, entregou pra gente e falou, administra. Sim. Aí tá bom, aí tá a gente aqui administrando de uma forma porca, vamos dizer assim, porque a gente joga na mão do Estado, a gente joga na mão da prefeitura, e aí a gente cria uma cidade com índices alarmantes de violência, a gente cria uma cidade com índices alarmantes de falta de saneamento básico, a gente cria uma cidade com índices alarmantes de falta de infraestrutura, sem falar da questão de educação, né? Então, assim, o potencial a gente tem, né? A gente tem aqui um dos maiores portos do mundo, né? O maior porto da América Latina. A principal margem, né, é do lado aqui do Guarujá. E o que a gente está fazendo com tudo isso, né? Essa é a grande questão. Não apenas para o Guarujá, cabe o reflexo para a Baixada Santista como um todo, né? Eu fico muito triste quando eu vou em algumas regiões ali de São Vicente. Eu tenho alguns amigos que moram lá, que devem estar assistindo aqui agora. E assim, você olha para as praias de São Vicente também, linda. Uma praia linda, uma orla de praia muito bonita, mas quando você vai cidade adentro, você percebe que, poxa, falta investimento aqui, né? Sim. Aqueles que se propõem a estar à frente da cidade, né? A assumir um cargo de liderança da cidade, a serem prefeitos, a serem vereadores, o que eles estão fazendo com essas cidades, né? O que eles estão fazendo com a vida das pessoas ali, com os pais de famílias, com as crianças que estão crescendo ali, né? Em São Vicente, mas também tem Cubatão, também tem Praia Grande, também o Guarujá. Então, a gente tem 27 praias, mas quantas favelas tem o Guarujá? Já está beirando 60 favelas, né? Na última vez que eu vi o levantamento aqui. Então, hoje nós temos muito mais favelas do que praia. Mais do que o dobro de favelas do que praia, em relação à praia, né? Então, o que a gente está fazendo com essas cidades? O que a gente está fazendo com a nossa região? Né? Com esse potencial econômico que nós temos na nossa região. Volto a dizer, né, a questão do porto, mas também tem a questão do turismo, a proximidade com a maior metrópole do Hemisfério Sul, né, que é São Paulo, o maior poder econômico do Hemisfério Sul, vamos dizer assim. E o que a gente está fazendo com todo esse potencial, né? Eu lembro de algumas questões, você que é da área turística, você deve ter visto algo, estudado algo do tipo, que tinha um grande gargalo na nossa região, quando os turistas de São Paulo tentavam acessar a Baixada Santista, porque antigamente você só tinha uma opção, que era Anchieta, né? E aí foi construída a Imigrantes, não lembro exatamente a data, mas acho que foi no final da década de 80, por aí. Depois a gente pode ver aí no Google. Mas
a Imigrantes, ela quebrou esse gargalo, né? Ela veio para resolver esse gargalo. Ajudou muito. Isso elevou muito o potencial turístico e econômico da nossa região, né? Então, mas falta a gente aproveitar melhor essa questão, né? Falta desenvolvimento para nossa região. O que você pensa sobre isso? Sim. Hoje, pensando no acesso, falando sobre, né, o transporte, acesso à cidade, hoje o Guarujá está um pouco melhor nisso. Então a gente tem Anchieta, acessos, né, ao Guarujá. Anchieta, Imigrantes. A promessa de uma terceira via nessa região. Aí se a gente olha pro final do Guarujá, né, a região ali mais norte do Guarujá, subindo próximo a Bertioga, a gente tem a Balsa. A gente consegue contornar por continente ali para quem vem de Bertioga. Então, para quem vem de Bertioga tem 2 vias hoje. Para quem vem de Santos tem a Balsa e tem a Catraia, apesar que o turista que vem de São Paulo não utiliza, né? Mas ainda assim é uma via de acesso entre Santos e Guarujá. Péssimos, né? São péssimos. E que precisa, assim, o bom é que existe. Agora precisa ser melhorado. Será que quando isso surgiu, foi planejado ou não? Foi algo que surgiu pela necessidade natural? Então eu acredito que a Catraia foi algo que surgiu por uma necessidade natural. Alguém viu que... Ou não natural, Não né? natural, mas eu digo natural porque, assim, precisamos ir para Santos. Sim. Como a gente consegue fazer isso sem ter que pegar ali a Ademar de Barros, ir pro ferry e atravessar? Poxa, tô aqui em cima, ali região de Vicente Carvalho, Itapema. Poxa, é muito mais fácil a gente pegar um barquinho, atravessar e já tô numa região ali centro, mais próximo ainda do centro de Santos. Aliás, então... antes que eu esqueça, desculpa te cortar de novo, Gusta, mas você tocou no ponto da Catraia e, assim, eu estudei na Unisantos. A minha faculdade foi na Unisantos. E durante 4 anos, ou melhor, 3 anos, porque o primeiro ano foi pandemia, foi online, mas durante 3 benditos anos eu peguei aquela catraia todos os dias. Fazia chuva, fazia sol, eu peguei aquela bendita catraia. E hoje o valor da catraia tá R$3, cara. É uma distância, você já foi lá, né? É uma distância curta, relativamente curta. Aquela catraia é movida a diesel, ou seja, não consome quase nada e é R$3. E você paga a ida e você paga a volta. Então, são R$6 para você atravessar de Santos para Guarujá, Guarujá para Santos. E sem condições mínimas de segurança. Já tivemos vários acidentes ali, várias vezes que catraia virou, que as pessoas foram literalmente para o mar, perderam seus pertences, enfim. E fica aqui o meu apelo. Esse podcast está estreando hoje, não tem tanta relevância assim, mas um dia esse vídeo vai chegar até alguém responsável que vai ver esse vídeo e vai falar, caramba, realmente a gente precisa tomar uma providência, porque não tem como vocês cobrarem R$6 das pessoas para elas atravessarem naquele barco que não tem segurança nenhuma. E quando a gente pensa, eu concordo com tudo que você disse, e eu penso, com os preços subindo de tudo, o cara que vem aquele passeio, né, o passeio não, mas o trajeto, né, algumas pessoas vai como passeio, né, eu já fui como passeio, eu quero ver aquilo, eu quero experimentar aquilo, não tendo a necessidade, mas também já fui pela necessidade. Inclusive, voltando da faculdade, eu já vi turistas vindo ali, né, porque é curioso. Exatamente, né? É curioso, e é muito legal o passeio, é bacana, a questão é que precisava, né, se faz necessário um planejamento, melhorar a infraestrutura, a embarcação, né, a questão de segurança dos passageiros. Até mesmo porque quando a gente fala de catraia, onde que a catraia está atravessando? Se ela precisa sair do Guarujá para ir para Santos, aonde ela está atravessando? A região que passa navio mercantil, imensos navios assim que você olha assim, você se sente uma formiguinha. Inclusive, perto dos navios. Eu já fiquei 1 hora esperando, em alto mar esperando o navio atravessar. Exatamente. Então imagina você cair de uma embarcação da catraia, na travessia, você tá indo para essa direção e tá cruzando um naviozão, um barco de pescador que precisa correr naquela região muitas vezes, porque tá vendo que tá vindo o navio, então se sente um pouco pressionado. É claro que eles têm todo o planejamento deles, a experiência deles, né? Mas a gente vê, olha lá as embarcações passando, passa ali uma lanchinha e você tá na catraia que é lentinha, não é um negócio... E cria aquela onda. E cria aquela onda que balança tudo, né? E às vezes você tem que abaixar a cabeça para não bater a cabeça ali nas vias que passam em cima, né? Então... é perigoso. Precisa, sim, uma atenção, se faz necessário uma atenção do setor público em relação a isso. E voltando àquela resposta, tem 2 vias, né? Então, para Santos, se for para pensar, uma apenas para carro, né? E moto. E a catraia leva apenas passageiros e atualmente está levando a bicicleta também, que não fazia, antes não recebia bicicleta. Então, a gente tem a catraia como um acesso também.
Fora isso, tá chegando uma novidade que é o túnel, né? Que foi uma promessa centenária, digamos. Agora vai, hein? Agora Olha, quando um guarujaense fala pra mim, é uma promessa centenária, eu não acredito muito, porque são 90 anos de emancipação. Mas eu entendo e é algo que é necessário pra gente, né? É muito necessário. E é muito bom ver essas novidades chegando. Mas com isso também, quando a gente compara regiões como Santos e Guarujá, Santos é uma cidade muito mais velha. Muito mais antiga, né? Você olha ali que tem o turismo histórico, museus, isso, aquilo, porque conta a história, porque é uma cidade muito mais antiga, com muito mais tempo. Isso não significa que nós não devemos ter museus e que nós não temos uma história também, né? Então, se você pegar a história, digamos, vou usar um comparativo, né? A história do Rei Pelé, lá do passado, algo muito histórico, algo que talvez você não tenha visto ele jogar pela sua idade, mas o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar também tem uma história. Apesar de serem modernos. Isso é por história. Então isso também não significa que nós não devemos ter museu apenas pela nossa idade, tá? Deixando bem claro isso. Mas quando a gente compara essas duas cidades, a gente olha Santos, se você olhar no mapa, se você jogar no Google e ver o tamanho territorial de cada um, Santos é muito maior que Guarujá. Por quê? Porque Santos tem a sua ilha, que é onde fica a sua cidade, e tem o seu território continental. Então tem toda aquela área de continente que acaba sendo maior que o Guarujá, mas que não faz parte do município de Santos. Quando a gente compara territórios, né, os nossos municípios, Santos e Guarujá, você olha de cima, Santos é uma cidade mais cinza, ela já está toda preenchida. Então o que tem de verde são seus parques, seus bosques, né, a orla. Quando você olha o Guarujá, a gente tem muito mais verde do que zona urbana. Então, quando a gente pensa nisso e vê que é uma cidade nova, com uma área verde impressionante, né? E a gente vê o desenvolvimento para onde está chegando, como é que vai ficar lá no futuro? Então, se você vê que tem é a maior cidade que tem comunidades, né? Como você mencionou, hoje, do litoral inteiro paulista. Então, é a cidade que tem mais comunidades. Favelas, né? Favelas. Sem romantizar. E aí, o que acontece? Quando a gente vê esse caminho que nós estamos levando, a gente precisa pensar uma coisa. É melhor que a gente planeje agora que as coisas estão acontecendo, né? Tá vindo túnel, chegada do aeroporto, que ano que vem, né? Inaugura, se tudo der certo. Quando a gente vê essa promessa, essa terceira via, né? Ao lado de tantos imigrantes, e agora uma terceira via, né? Que a gente ouve muito do governo estadual. Será que agora não é a hora de planejar o turismo, planejar a cidade para que não sobrecarregue? Porque não adianta nada eu pegar e colocar uma excelente infraestrutura aqui, fazer um aeroporto aqui, fazer isso aqui. Se você for parar para pensar no turismo, a quantidade de gente que vem. Então, se já vem 1,5 milhão nessas datas e vier mais, porque tudo isso traz mais. Então, se a gente trazer mais, só que, você para pensar comigo, a quantidade de hospitais que nós temos... Nossa. Será que vai comportar? Porque se não comporta numa data normal... Se vir mais 500 mil, lascou. Exatamente, mas até quando 1,5 milhão e você pensa assim, eu tenho aquela quantidade de hospitais, que num dia normal, no inverno, né, já é cheio. Às vezes já falta medicamento, às vezes já falta... Eu não digo isso para culpar a prefeitura mesmo, porque é uma prefeitura nova, que chegou recentemente. Nova, sim, né? Já foi anteriormente, mas acabou de iniciar uma nova gestão. Então, não culpando, mas se aquilo já não comporta, hoje, a quantidade, né? Digamos assim, não comporta quem mora, então imagina-se o turismo massivo. Então a gente precisa planejar a cidade de um modo geral, né? Pensar em quem mora e quem vem. Então precisamos que o setor público, novamente, e eu não deixo isso como uma cobrança à prefeitura, mas é que a gente precisa agora voltar o nosso olhar ao turismo, porque a nossa cidade recebe uma verba para turismo, porque a nossa cidade respira de turismo, porque nós recebemos, né, financeiramente turismo, e até mesmo vamos supor, o cara que trabalha no posto de gasolina, você fala, poxa, eu não sou da área de turismo, o turismo só me prejudica, porque vem aqui, suja a cidade e tal, e eu não ganho nada com o turismo. Mas será que o posto de gasolina não recebe uma verba muito maior quando vem turista? Num sábado, num domingo, né? Que volta, precisa abastecer o carro para subir novamente. Então a gente precisa, quando nós nos comparamos com cidades como Santos, entre outras, a gente tem que pensar que levar em consideração que somos muito mais novos e também levar em consideração que também precisamos desenvolver a nossa cidade para que seja algo sustentável
E quando eu falo sustentável, não é apenas natureza, né? Aquilo de preservar o meio ambiente, mas também de sustentabilidade, aquilo que dura, aquilo que é bem feito para que não prejudique, não tenha um impacto negativo econômico. Sim. E não tenha, né, um impacto... Não gere conflitos, né? Natural, exatamente. Porque, querendo ou não, essa falta de planejamento acaba gerando conflitos, inclusive entre munícipes e turistas, né? Às vezes o turista ele acaba sendo mal recebido e sai com uma imagem ruim da cidade, porque, sei lá, ele vai estacionar o carro dele no estacionamento do supermercado e aí chega o munícipe também para estacionar e não consegue vaga, e às vezes ele olha o turista de uma forma mal encarada por conta disso. Ó, tá vindo aqui, tá usando a água da minha cidade. Inclusive é um ponto que a gente acabou não tocando, acho que não vai dar tempo da gente tocar, mas se você puder só dar uma pincelada em relação a isso, essa questão da água, se chega a afetar vocês lá, se vocês sofreram com isso lá, porque é batata, né? Chegou a época de turismo, algum feriado um pouco mais prolongado. Agora até que parece que deu uma amenizada, a Páscoa a gente sofreu um pouquinho menos, mas a gente ainda tem rotineiramente esse problema de falta de água. Então, quando o turista vem, às vezes o munícipe recebe mal esse turista, não necessariamente o dono da pousada ou o dono de hotel recebem mal, porque eles estão recebendo financeiramente para isso, né? Então, presta um bom atendimento, mas o munícipe, de modo geral, acaba enxergando o turista como alguém que está vindo aqui usar os seus recursos, deixar sujeira, deixar lixo, mas se a gente for olhar, no final das contas, isso é muito por falta de planejamento mesmo, de desenvolvimento de infraestrutura da cidade para acolher de fato esses turistas. Sim, né? Sim. Existem muitas cidades, como exemplos, né, se comparado, onde o turismo massivo impactou negativamente, né? E acaba gerando esses conflitos realmente entre moradores, né, e turistas. Mas a gente tem que sempre levar em consideração que o turista ele é sempre benéfico para nossa cidade. Algumas vezes, é claro, a cidade está cheia de lixo, tá cheia de lixo. Deveria ter incentivo, né, para questão, como que eu posso dizer isso? Deveria ter incentivos para que, claro, não pode jogar lixo, uma fiscalização educacional, uma fiscalização, né, colocar uma multa. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Colocar mais lixeiras, né? Talvez aumentar na sazonalidade, quando a cidade está cheia, aumentar a quantidade de coleta. Tem coisas que podem ser. Então, toda vez que tem um problema na cidade relacionada ao turismo, né, turista e morador, quem é que faz essa mediação? Então, será que se a prefeitura, e novamente não cobrando a prefeitura, mas é um ponto a se pensar, a prefeitura não poderia, sim, fazer uma gestão disso? Porque se o turista está trazendo dinheiro para a cidade e ao mesmo tempo está deixando lixo, está ocupando as vagas, né, tá gerando trânsito, será que a prefeitura que quer receber esse turista, ela não deveria fazer uma boa gestão disso? Então, eu vou olhar as vias, eu vou ver onde que tá tendo congestionamento, o que eu posso fazer aqui, tô vendo que tá tendo muito lixo ali, será que eu não devo aumentar, intensificar a coleta de lixo ali? Então, eu acredito que a prefeitura tem essa função, cabe a ela, né? E a vereança também, né? Os vereadores a fiscalizar, verificar essas áreas, ver esses problemas, porque muitas vezes o vereador ele vai lá quando tem um buraco, aconteceu ali, interditou a Vila Zilda ali, o túnel, aí todos os vereadores vão em cima para ver aquilo, porque realmente impacta a cidade inteira, todos os moradores. Mas e quando chega aqui a época de turistas, e tem toda essa área, será que os vereadores estão ali em cima, né? E deveria, né? Porque é algo que está impactando economicamente, né? E até mesmo porque escutei muitas autoridades da cidade usar como exemplo o Rio de Janeiro quando trouxeram um show pra cá. Então, pra cá não, pra lá, né? Então, quando houve, né, agora a Lady Gaga lá e movimentou todo o Rio de Janeiro, eles pensaram, poxa, olha que inteligente a postura do prefeito do Rio de Janeiro. Investiu milhões e recebeu 10 vezes mais. Sabe quanto Deus mais? Recebeu muito, então isso foi muito benéfico. A conta não é bem essa. A conta não é bem essa. Deixa para outro episódio. A conta não é bem essa. Mas eles injetaram uma verba alta e receberam muito mais do que injetaram, realmente. Mas apenas naquele período. E aí você pensa, lá é um lugar que recebe turista o ano inteiro. Então não adianta a gente simplesmente virar os nossos olhos para ações como, eu vou fazer um show, eu vou fazer um evento que vai trazer muito turista
e não pensar na data inteira, e não pensar na questão da coleta do lixo, não pensar nas vias, Não pensar no todo, e não né? pensar num todo. Então, a gente tem que colocar isso na mente, e todos os guarujaenses, santistas, Baixada Santista de modo geral, tem que entender que nós dependemos do turista, né? E nós usufruímos disso, né? Não é somente o luxo que recebe dinheiro, um Casa Grande, um Jequitimar, não é somente esses espaços, né, de luxo, mas que um vendedor ambulante também faz a renda dele ali, né? Então, o turista ele é bom para todos os segmentos, né? Né? Legal, Gusta. Cara, foi um prazer poder bater esse papo contigo. Acho que a gente poderia ficar mais 1, 2 horas aqui batendo papo e teria muito assunto. Você é um cara que entende muito dessa área de turismo e agora empreendendo aí na tua pousada. Te desejo mais uma vez muito sucesso na tua empreitada aí. Conte comigo também no que precisar. E obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje na estreia desse podcast, que é um projeto que eu estou tirando do papel. Acredito que tem tudo para dar muito certo. E queria te deixar aí a possibilidade de você se despedir da galera, deixar suas últimas considerações, deixar uma mensagem aí para a galera, uma mensagem final. Bacana. Gostaria de convidar todos os guarujaenses, né, a deixar um comentário, aquilo que sente de impacto negativo no turismo, aquilo que gosta mais, né, na cidade, o que vocês sentem que deveria ter na cidade e não tem, e deixa suas observações sobre esse podcast, é muito legal pra gente refletir, pensar, né, e valorizem o turista, valorizem o lugar que vocês têm, né, que nós temos hoje, né, são praias lindas, maravilhosas, o quanto isso nos impacta economicamente, né, então vale a pena a gente ter um novo olhar, tá, para o turismo e principalmente ao setor público, né, vereadores em fiscalizar, isso que nós comentamos aqui agora, e ao setor público, né, prefeitura, executivo ali de modo geral, a ter um olhar diferente, que agora é um momento de se olhar para o turismo de uma forma diferente, não simplesmente em receber o turista com uma data específica e não receber mais. Faz ali um show, um evento e acabou. A gente precisa de turistas o ano inteiro, respirar o ano inteiro o turismo aqui no Guarujá, que é lindo, que é maravilhoso, né? Então é isso que eu deixo de convite. E para finalizar, um último convite, né? Sigam aí o nosso Instagram da Pousada Gênesis Guarujá. Quem precisar será muito bem-vindo, muito bem acolhido. Um espaço para eventos legal e serão muito bem-vindos, viu? E fico muito feliz de participar desse podcast, que é incrível. A ideia é sensacional, de verdade. Obrigado. E vou acompanhar os outros episódios e estou muito feliz com essa sua iniciativa, Eliseu. Obrigado, meu querido. Fala de novo o arroba da pousada aí, para quem Show de bola. quiser acompanhar. O arroba tá como Pousada Gênesis Guarujá. Tudo junto, Pousada Gênesis Guarujá. E o seu? E o meu, GustavoSanches.gps. E o GPS não é por conta do GPS do carro, é por Gustavo Pereira Sanches. Então eu deixei esse GPS, mas acaba batendo, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o Gustavo Sanches, meu amigo aqui, turismólogo, dono da Pousada Gênesis. Quero convidar você a deixar nos comentários aí, você que gostou desse episódio, você que gostou da ideia desse podcast. Vamos trazer mais empreendedores da nossa região para bater um papo aqui com a gente, se apresentar, falar suas histórias, falar aquilo que eles enxergam como desafios na nossa região, falar como que eles têm superado esses desafios, enfim, compartilhar histórias e falar sobre o empreendedorismo da nossa região e também sobre a economia daqui da Baixada Santista. Então, faz o seguinte, marca a pessoa que você quer ver no próximo episódio, marca aí ou o arroba dela, ou o arroba do empreendimento dela, marca aqui nos comentários, aquele que tiver mais comentários, eu vou entrar em contato com a pessoa e convidar ela para participar aqui do nosso bate-papo aqui do podcast Embaixada Econômica, tá joia? Então, reforço o pedido do Gustavo, deixa o seu like, me siga também nas minhas redes sociais, @oeliseusilva, @oeliseusilva, e siga também as redes sociais do Embaixada Econômica. É isso aí, eu vejo vocês no próximo episódio, foi um prazer contar com vocês e até breve.